vocês? Bom, hoje eu volto com aquela série de vídeos onde eu venho falar um pouco sobre a minha faculdade e sobre o semestre. Então conto um pouco sobre as aulas que eu tive e o que eu aprendi com cada matéria. Quem sabe assim eu não inspire vocês a fazer o mesmo ou a mesma faculdade, quem sabe, porque esse é o meu objetivo real. Então, não vou falar muito e vamos logo pro que interessa. Tô aqui com minha grade do semestre passado, que foi o quarto semestre. Eu estou no quinto semestre atualmente. E vamos lá. Faço fisioterapia, pra quem ainda não sabe, mas vamos lá. Tive atenção à saúde. Esse era o nome da disciplina. Era uma matéria que não tinha prova teórica e nem prova prática. Era apenas, tipo, dinâmicas e pra gente entender como é que funciona algumas coisas na questão da saúde como um todo. Então a gente aprendeu os níveis de saúde, de atendimento à saúde, tipo o nível primário, secundário, terciário e assim por diante. Que são vários tipos de níveis também, né? Por exemplo, tem o hospital, tem a clínica, tem posto, então são diferentes níveis de atenção à saúde. Aprendemos também, aprofundamos, na verdade, o conhecimento sobre atendimento ao público também, né? Quem procura um médico, um fisioterapeuta, dentista, seja qual for a profissão que envolve saúde, a pessoa não tá lá porque ela quer, né? Ela tá lá por causa de uma necessidade que ela teve, que ela sentiu. Então, muitos se sentem meio que, tipo, retraídos, né, em falar, eu faço terapia porque eu sofri um acidente ou por causa de uma lesão. Muitos têm vergonha, então a gente tem que entender e respeitar eles como cada um é um indivíduo. E muitos também não aceitam o tratamento também, né? Acham que não vai funcionar ou que não tá certo, então a gente tem que conversar com eles, entender o lado deles, pra eles também poderem nos ajudar pra gente fazer o barco andar. Então era basicamente isso. Era bem legal, só que não teve prova, né? Era só conhecimento, tipo assim, básico. Tive farmacologia, e é uma matéria que eu gostei muito, muito, muito. Eu achei bem difícil até, não achei muito fácil, não. Porque a gente teve que aprender todos os fármacos. Não todos, porque são muitos, mas tipo, os principais, ou a maioria, a gente teve que aprender. Então, como funciona o medicamento, como é que ele é formulado. Então, tinha os benzodiazepínicos, benzo não sei o que. Então, a gente teve que entender como é que esse remédio funciona no nosso corpo. Lembrando que aquela regrinha básica, que cada corpo é um corpo diferente. Então, às vezes, o remédio dá um efeito em mim que não dá em você, né? Seja efeito reverso ou efeito pro bem, né? Então, assim, era bem complexo, era bem difícil. E tinha provas apenas teóricas. E era assim, pra ver remédio, medicação, formular remédio, entender a teoria do remédio, como é que funcionam os remédios. Era basicamente isso. Tive processos patológicos e eu gostei muito dessa matéria porque o professor que dava essa matéria era muito, 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 muito bom mesmo. Então, tipo assim, a aula era gostosa porque ele sabia dar aula, né? E é um diferencial, porque muitos professores não sabem dar aula. É chocante, mas principalmente na graduação, você percebe que muitos deles têm conhecimento, sabem muito, mas não têm a didática para ensinar você e a passar para você aquilo que eles sabem. Então isso é difícil. Então é importante a pessoa ter conhecimento e ter a didática. Se tiver só um ou só outro, não vai funcionar, tem que ter os dois. E ele tinha muito conhecimento e muita dinâmica, não sei, era muito gostosa a aula dele. Nos processos patológicos, a gente aprendeu as doenças mais comuns no organismo humano. Então, sistema respiratório, quais são as principais doenças? Asma, bronquite, pneumonia. A gente entendeu como é que cada doença entra no corpo, como ela danifica o corpo e como é que é a forma de tratamento e cura para as doenças. Então, também, sistema cardiovascular, pressão alta, como é que chama? Infarto. Então, a gente entendeu como essas doenças acontecem, as sequelas que elas deixam, como a gente pode tratar também. Então, aprendeu muito.
fígado, rim, todo o sistema que a gente tem no corpo teve doenças e, assim, não foram todas, porque tem muitas. Então, tipo assim, foi só a essencial, né? Mas era muito, muito gostoso, eu adorava essa matéria. Então, me dediquei bastante, então gosto bastante. Eu tive anatomia palpatória. E essa aula, pelo que eu me lembre, só tinha prova prática. Não tinha prova teórica. Ou tinha prova? Não tinha prova teórica. Tinha atividade teórica, mas tinha a prova mesmo, era prática. E aí muitos vão ficar preocupados, mas como assim? Anatomia palpatória. Na minha faculdade, a gente não tem cadáver, né? A pessoa ali, o corpinho ali, né? Pra estudo. A maioria são coisas de plástico, silicone e coisas assim. Só que a gente tinha o nosso coleguinha de turma, então a gente treinava o nosso coleguinha de turma. E como é que eram as aulas? A gente teve a anatomia no primeiro semestre. Então agora foi a palpatória, pra gente, tipo, saber onde tá o músculo. Músculo, osso, articulação e tudo mais. Então, por exemplo, assim, a gente pegava canetinha de cor mesmo, e a gente desenhava o músculo no braço, por exemplo. Desenhava o deltoide, o bíceps, ia desenhando os músculos e o professor ia ver se estava certo ou errado, enfim. E na prova prática não era para desenhar. Ele tinha lá, era por sorteio, a gente sorteava lá o número, e aí cada número era uma pergunta. Aí ele fala assim, palpe o processo coracoide. Aí você ia lá, fazia a manobra e palpava o processo coracoide. Ou, sei lá, a espinha da escápula, enfim. Era bem assim. Então você e seu colega, cada um sorteava uma pergunta, ia lá e palpava. E isso tem um fundamento da gente saber aonde é o músculo, aonde tá o osso, onde tá a articulação. Porque no desenho é muito fácil ver um desenho. Só que aí entra naquela questão de novo. Cada corpo é um corpo. Então, o meu corpo é diferente do seu, que é diferente do outro. Então, o músculo, os ossos também se adaptam, né? Uma pessoa mais alta, o fêmur é mais alto, né? Então, é um pouco diferente. Então, a gente treinava o nosso coleguinha pra gente saber onde é que é, pra gente poder treinar nos pacientes futuramente. Mas era bem legal essa matéria, eu gostava bastante. Mas causou polêmica, porque, né, tinha que ir com roupas não muito confortáveis, sabe? Pra poder palpar, por exemplo, quadril, né? Então, assim, mas enfim, coisas que não é pra falar no vídeo. Eu tive biomecânica e cinesiologia e foi uma matérias muito difíceis. Eu tive junto. Em algumas faculdades, a biomecânica e cinesiologia são dadas separadas, mas na minha resolveram fazer junto. E eu acho que piorou muito, porque ficou muito mais difícil e nessa questão o professor não tinha muita didática. Ele melhorou, mas ele não tinha didática, sabe, assim, pra você conseguir aprender. Ele ensinava de uma vez e você não entendia, ele falava do mesmo jeito. E às vezes se você muda uma palavra ou muda o desenho que você coloca na lousa, você já entende. Mas não, ele era tipo, falei isso e tipo, se você tiver dúvida, eu vou falar a mesma coisa. Então às vezes você ficava tipo, meio sem entender e você usava recursos online de vídeos pra você entender, né? Mas era bem difícil e era basicamente pra gente saber biomecânica do corpo. O movimento que a gente faz, qual é o plano e eixo que a gente mexe conforme a gente faz uma flexão, uma extensão, uma abdução. Então era isso, super teórico, bem difícil. Tinha prova prática, prova teórica e, bom, é difícil, mas a gente se dedica e a gente passa, mas passou tipo assim, suando, porque era bem difícil. Tive psicologia 2, eu tive um, né, no terceiro semestre, e agora no quarto eu tive o 2. E basicamente na psicologia a gente lidou um pouco com a questão da morte, né, porque muitos pacientes vão, infelizmente, falecer
Então a gente aprendeu a lidar um pouco com isso, como é que a gente vai lidar com o paciente que tá acamado, com o paciente que tá com cuidados paliativos, pra gente não ficar doente com isso também, porque como a gente lida com pessoas, né, a gente pode ficar muito sensível a certas coisas. Então, a gente cria um carinho pelo nosso paciente, porque a gente tá lá, sei lá, tipo, 3 vezes por semana, a gente conhece nosso paciente, a gente cria um vínculo. E aí, quando ele vai embora, a gente sofre. Então, pra gente não ficar abalado com essas perdas, a gente teve que, né, pensar como profissionais e pra gente ter uma mente mais, tipo, que é um fato normal da vida. É triste, mas é normal. Então, foi basicamente isso, pra gente não ser afetado tanto por essas coisas que acontecem. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, comenta aqui embaixo qual é a faculdade que você quer fazer ou já faz. E se você grava vídeos no YouTube também, indico pra você fazer essa série de vídeos que todo semestre eu venho, falo as minhas disciplinas e falo um pouco sobre o que eu aprendi, sobre o que foi dado e passado pra gente. Bem resumido, pra vocês não ficarem cansados, mas de uma forma que eu acho legal, pra vocês saberem um pouco também sobre outras profissões e outras faculdades. Então, comenta aqui embaixo o que você acha. E deixa o seu like aqui no vídeo, que é muito importante e ajuda muito no crescimento do canal. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!